Oi, esse vídeo é para falar sobre como a gente tem feito para compor, para criar e para revisar problemas de linguística. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você é algum linguista ou algum professor que está interessado, que teve contato com a Olimpíada Brasileira de Linguística ou com alguma outra Olimpíada de Linguística e quer saber como que se faz isso, como que a gente cria essas coisas. Então, vou tentar resumir tudo num vídeo mais ou menos curto. A primeira coisa a se dizer é que um problema de linguística ele tem uma função pedagógica específica, é uma pedagógica e comunicativa. O problema existe para falar sobre a linguística com os alunos. Isso parece óbvio, mas tem gente que pode talvez achar que os problemas tratam só de curiosidades, de trivias, como uma revista de palavras cruzadas, que podem ser um pouco gratuitos, mas eles não são. Eles têm uma função que eu acredito bem importante de fazer a linguística, as pesquisas em linguística se comunicarem com o público mais amplo, especialmente com o público escolar. Tem pelo menos dois motivos principais para isso. Um motivo é que eu poderia chamar da função social da ciência linguística. O fato da linguística ser um tipo de investigação cuidadosa dos fenômenos das línguas humanas, da comunicação humana, enfim, do que a gente quiser chamar, deveria criar um espaço de comunicação pública para que as pessoas ouvissem o que os linguistas têm para dizer. E isso é um problema, porque a linguística, diferente das outras ciências, a linguística disputa espaço com outras tradições de pensar sobre a língua, especialmente, por exemplo, os gramáticos, os jornalistas, enfim, outras pessoas. E esse espaço seria importante ampliar esses espaços em que as pessoas possam saber que, afinal, os linguistas estão olhando cuidadosamente para um tipo de coisa e estão vendo fenômenos interessantes, e isso gera conhecimento, isso tem consequências sociais. Isso é importante. E esse ponto das consequências sociais eu até listaria como um segundo ponto, que é o fato de que os linguistas têm quase uma obrigação com os grupos, especialmente com os grupos marginalizados na sociedade, e cuja marginalização, em algum sentido, passa pela dimensão da língua. Isso inclui, por exemplo, todas as pessoas que falam variantes desprivilegiadas, variantes desrespeitadas, oprimidas da nossa língua, mas também por pessoas que falam outras línguas minoritárias dentro dos espaços de certas línguas dominantes, no nosso caso, do espaço brasileiro, dominado pela língua portuguesa. Então, aí eu estou falando das línguas indígenas, estou falando dos surdos, estou falando mesmo das minorias de línguas de imigração. Da maneira como eu entendo, pelo menos, existe uma obrigação social da parte dos linguistas em relação a essas populações. Então, tudo isso é uma introdução mais geral. Agora, especificamente os problemas de linguística, eles levam a linguística para as pessoas não através de textos, de explicações, como é a nossa tradição pedagógica dominante, mas principalmente através de problemas. Aliás, certamente através de problemas. Quando eu falo problemas, eu estou falando do que em pedagogia se chama de pedagogia de problemas. De uma maneira específica de apresentar as coisas que não começa dando uma descrição para a pessoa ou um conjunto de regras, um conjunto de prescrições, mas sim alguma situação desafiadora que a pessoa vai se envolver para resolver a situação, e no processo de resolução da situação coisas interessantes emergem. Então, a pessoa, por exemplo, vai elencar suas próprias capacidades cognitivas e metacognitivas para, enfim, resolver aquela situação. Então, o processo pedagógico ele funciona assim. Ele tem como ponto de partida um desafio, se a gente for falar de um jeito mais sutil, assim, um brilho nos olhos da pessoa que está tentando resolver, e a partir desse brilho a pessoa se move, ela gera interesse, se move
e se move o tempo todo a partir da própria autonomia. Porque o problema ele só faz sentido enquanto a pessoa que está tentando resolver está interessada em resolver aquilo. Um problema não funciona por obrigação, ele funciona por interesse. Então, esse é o ponto todo. Isso é diferente de uma aula expositiva ou de um texto. Então, o que a gente vai apresentar para os alunos não é um curso de idiomas, não é uma aula teórica sobre linguística, não é nada disso. Todas essas coisas, elas podem existir, elas podem cooperar para o processo de resolução de problemas. Mas quando a gente está falando de problemas, a gente está falando de uma outra coisa. Então, esses são os pontos básicos. Mas como na prática, como é que isso funciona? Na prática tem o seguinte, todo problema, ele de alguma forma, ele está centrado em um ou mais fenômenos principais, fenômenos linguísticos. Que basicamente o que o problema está dizendo é: ei, você, olha aqui para esse fenômeno linguístico que existe aqui. Esse fenômeno que provavelmente a pessoa nunca viu, nunca ouviu falar, que pode ser numa língua que ela não conhece, ou pode ser numa língua que ela conhece, ou pode ser na própria língua na própria língua da pessoa, pode ser um fenômeno em português, mas enfim, a gente está chamando a atenção da pessoa para um fenômeno, dizendo, olha, isso aqui é interessante, tem isso aqui que acontece na língua. Então é isso, o centro do problema não é só um exercício gratuito de raciocínio lógico. O centro do problema é a descoberta, a elucidação de um fenômeno. E esse fenômeno pode ser exatamente qualquer fenômeno da língua. Qualquer fenômeno de interesse de qualquer linguista pode ser objeto de um problema se o linguista conseguir compor um problema que funcione, que consiga abordar esse fenômeno. Então, é essencialmente isso. Então, os problemas, eles não são problemas gratuitos de raciocínio lógico, eles são problemas efetivamente de linguística, no sentido amplo que a palavra linguística pode assumir, e eles são possíveis para qualquer área da linguística. Então, tem, às vezes, um pouco um ranço de que os problemas de linguística são mais assim ou mais assado, mais funcionalistas ou mais estruturalistas ou mais qualquer coisa, mas os problemas não são nada disso. Os problemas são problemas. Eles oferecem fenômenos. É claro que quando um problema é composto, o fenômeno que eu estou interessado em mostrar provavelmente diz respeito ao tipo de coisa que eu estou interessado em investigar. E isso diz respeito à minha filiação teórica, enfim, à minha trajetória acadêmica. Mas a Olimpíada em si, como um espaço em que esses problemas são oferecidos, ela não tem uma filiação teórica específica, ela é aberta para todas as pessoas, todo fenômeno que seja interessante, que diga respeito à linguagem humana, ele nos interessa. Então, porque a abordagem teórica ela não vai entrar também por um outro motivo, porque os problemas eles devem ser autossuficientes. Esse tema autossuficiência é importante. Ou seja, o problema para ser resolvido ele não pode depender especificamente de um conjunto de conhecimentos técnicos específicos. Ele não, em geral, é bom que ele não dependa do conhecimento de nenhuma língua específica, a não ser a língua em que o problema está descrito, que no nosso caso a língua portuguesa. Então não é esperado que o aluno domine nenhuma língua específica e não é esperado que ele domine nenhuma teoria linguística específica, porque isso seria um pouco inútil, porque, enfim, não é razoável esperar, por exemplo, que alunos de ensino médio dominem o jargão linguístico, ou mesmo alunos de graduação, o que seja, porque isso é um vício, isso é como se fosse uma das maneiras de matar o brilho, o interesse do problema, que é entupir o fenômeno de jargão. É claro, se a gente está falando entre pessoas que tratam o jargão como algo natural, aí pode ser que isso faça sentido, mas isso em geral não é o caso de estudantes, nem de estudantes de graduação. Então esse é um cuidado importante de se tomar. Então, como os problemas eles não são baseados numa teoria, mas são baseados em fenômeno, a teoria que se usa para explicar, ela pode ser, enfim, ela é um elemento que entra depois, porque a pessoa que vai resolver o problema,
ela vai usar os instrumentos que ela tem em mãos, que vão ser diversos. Ela vai usar principalmente o raciocínio dela, mas ela vai usar a intuição linguística dela, vai usar o conjunto de conhecimentos acumulados que ela tem sobre a língua e sobre o mundo. E cada pessoa vai ter um conjunto de bagagens diferentes, mas é importante que o problema seja mais ou menos igualmente acessível a todas as pessoas, nesse sentido. Então tá. Então, eu posso até mostrar uns slides. Esses problemas, alguma vez eu listei essas 3 características que um problema de linguística deveria ter. Eles deveriam ser fascinantes, divertidos, ou seja, eles devem manter esse brilho, eles não podem ser tediosos. Isso não tem nada pior para um problema do que ele ser tedioso. E isso é um ponto. Um outro ponto é que um problema não deveria ter trilhos, ele não deveria conduzir a pessoa que resolve para uma leitura teórica específica. A ideia é que cada problema ele serve para abrir os horizontes, para mostrar coisas novas, para fazer as pessoas pensarem de maneiras que elas não pensaram antes, não para conduzir elas para dentro de um funil estreito. Não é um treinamento técnico nesse sentido. Eu não estou produzindo mão de obra para fazer bem essa ou aquela tarefa. Eu estou produzindo pessoas. A ideia toda de um movimento olímpico é ampliar a autonomia das pessoas, é fazer elas conseguirem pensar de forma mais ampla. Então, esse é um ponto. E o terceiro ponto é que os problemas são autossuficientes, nesse sentido. Eles não devem depender de conhecimentos específicos prévios. Conhecimentos específicos dizem respeito especificamente a domínios de línguas específicas que não sejam a língua do problema, ou ao domínio de teorias linguísticas específicas, para além do conhecimento geral que se espera de algum estudante numa certa faixa etária. Em geral, quando a gente fala da Olimpíada, a gente está falando de estudante de ensino médio, ou seja, do conhecimento de mundo que se espera de um estudante de ensino médio. Muito bem. Eu queria mostrar uns exemplos de problemas que eu peguei na internet. Desculpa se alguém identifica alguma coisa, mas são só exemplos de coisas que a gente não faz quando a gente mostra um problema, por causa desses princípios. Então, por exemplo, aí tem um exemplo assim: determine com as amostras apresentadas os morfemas e sua distribuição. Primeiro que o problema é meio bobo, porque ele é muito simples. Você tem 8 palavras na língua para mostrar a alternância entre 2 prefixos. Enfim, é um problema pouco interessante do ponto de vista do fenômeno, não tem nenhum fenômeno muito especial acontecendo, tem só uma alternância entre 2 prefixos. E a pergunta, ela fala em amostra, fala em morfema e fala em distribuição de morfema. Assim, não precisava de tudo isso. Assim, tem mais jargão do que fenômeno no problema. Ou então, eu peguei uns outros problemas na internet. Encontre uma raiz e 4 afixos nas sentenças acima. O que cada uma delas significa. Assim, você está tirando o prazer da pessoa de descobrir que existe 4 afixos no corpus, por exemplo. Você não precisaria dizer isso no enunciado. Ou então, o que essas sentenças sugerem sobre a maneira pela qual um objeto na terceira pessoa do singular é indicado em ficção? Por favor, né? Isso, assim, o enunciado não precisa disso. Ou então, quais os alomorfes do prefixo da primeira pessoa do plural nessa língua? Em vez desses enunciados carregados de jargão e que direcionam totalmente já a atenção da pessoa para um tipo de coisa ou outra, seria muito mais interessante perguntar alguma coisa como essas sentenças em verde. Traduza as seguintes sentenças da língua X para o português. Ou seja, você dá um corpus, mostra algumas palavras que ilustram o fenômeno que você quer mostrar, aí você dá algumas outras sentenças ou algumas outras palavras e pede para a pessoa traduzir. Se a pessoa entender o fenômeno, ela vai conseguir traduzir. O termômetro é esse. Só que sem você precisar direcionar ela. Ou então, complete as lacunas. Ou mesmo, você pode fazer uma pergunta teórica mais aberta, do tipo, explique tudo que você puder sobre o funcionamento dessa língua, por exemplo. Tudo que você possa perceber a partir do que está ilustrado no corpus. Dessa maneira, você deixa a pessoa ter espaço
para ela mesma decidir o que é importante e buscar os fenômenos por ela mesma e pensar no que está acontecendo. Isso é bem importante. Mas então, em geral, a gente poderia dizer isso. A composição de um problema, ela começa escolhendo um fenômeno. Nenhum problema começa sem um fenômeno. Primeiro você decide o que você quer ilustrar. O que você acha interessante sobre a língua. Pode ser um fenômeno semântico. Nessa língua existe uma composição desse tipo. Para falar sobre órgãos internos, eles falam não sei o que do fígado. Ou então, eles usam partes do corpo para descrever objetos tecnológicos. Ou então, eles usam características do relevo para descrever direções. Podem ser fenômenos sintáticos. Essa língua tem marcação de tópico, ou ela tem 4 gêneros, ou ela tem, enfim, qualquer coisa. Pode ser um fenômeno fonológico, pode ser um fenômeno fonético, pode ser um fenômeno pragmático, pode ser muitas coisas. Pode ser, inclusive, um fenômeno de registros diferentes da língua, que textos formais falam as coisas desse jeito e textos não formais falam desse outro jeito. Pode ser um problema de um sistema de escrita diferente. Mas, enfim, todo problema ele tem algum fenômeno que é o fenômeno principal que você quer mostrar. Em geral, um fenômeno. Pode ser que num problema complexo existam mais fenômenos que você quer mostrar, 2 ou 3, mas não muito. Você não consegue mostrar muitas coisas num problema simplesmente porque a capacidade de raciocínio humano ele é limitada. Então você precisa... Peraí. Desculpa, eu não sei fazer vídeo. Mas então, você precisa simplificar os fenômenos de certa forma. Todo problema ele envolve uma simplificação, num certo nível. Um problema nunca é a língua real. Isso é importante também, especialmente para algumas linhas teóricas, isso pode talvez ser um ponto mais incômodo. Mas isso é um fato que é difícil de contornar, é um fato técnico. Porque para uma pessoa entender um fenômeno, entender a complexidade de uma língua real, só ela sendo exposta à língua real. Se ela está sendo exposta a uma amostra da língua que gere alguma coisa que ela possa entender em 40 minutos, por exemplo, ou em 15 minutos, ou em 1 hora, isso necessariamente envolve um grau de simplificação. Mas a gente não deve fazer simplificações grosseiras. Então, esse é o ponto. A língua, ela precisa... A gente não pode dar a impressão para a pessoa que está resolvendo que a língua funciona de uma maneira que ela não funciona. Então, tem isso. Toda simplificação, ela está dentro de um framework. Por exemplo, se a gente mostra uma série de sentenças, a gente espera que o que esteja em destaque ali é um tipo de regularidade daquela sentença. É claro que na língua real as sentenças vão ter outros elementos, vão ter elementos prosódicos, vão ter elementos, enfim, mesmo as construções sintáticas, elas podem variar bastante, mas a gente está mostrando alguma coisa que é real na língua, que acontece na língua. Se a gente mostra uma lista de frases, isso está implícito. Ainda assim, se a gente mostra uma língua de frases, por outro lado, e deixa de mostrar, por exemplo, numa língua tonal, a gente decide escrever as frases sem marcar os tons, porque a gente acha que se a gente marcasse os tons isso deixaria o problema muito complexo, isso até é possível, mas aí isso exigiria, por exemplo, a gente colocar uma explicação, dizendo, relatando a modificação que a gente fez. Então, os tons foram retirados para, enfim, simplificação da visualização do problema. Então, a simplificação ela sempre existe, mas por outro lado ela é sempre delicada, porque a gente quer que a pessoa tenha contato com alguma coisa que seja mesmo como os seres humanos se comunicam, falando em línguas naturais, né? Pode ser que a gente pode criar problemas usando línguas artificiais, alguma coisa assim. Ainda assim, as línguas artificiais elas tentam simular as línguas naturais. Então, essa observação continua válida. Então, uma vez que você escolhe o fenômeno principal que você quer ilustrar, você deve escolher alguma língua em que esse fenômeno é ilustrado. Uma ou mais línguas. Eu fiz um esqueminha aí. Então, na verdade, uma língua é sempre uma interação entre duas línguas, né? É sempre a língua que você está expondo, onde está o fenômeno, interagindo com a língua
a língua em que o problema está descrito, em que o enunciado está descrito, ou enfim, a língua que a gente espera que a pessoa que está resolvendo tenha como língua materna, ou enfim, como domine essa língua, seja fluente nessa língua. Então, por exemplo, se eu faço um problema sobre a língua búlgara para ser aplicado numa Olimpíada na Rússia, isso tem um tipo de reverberação, porque a língua búlgara e a língua russa têm certas similaridades que vão influenciar na forma como os estudantes vão resolver esse problema. Se eu vou usar esse problema numa Olimpíada no Brasil, para falantes de língua portuguesa, pode ser que esse problema nem faça sentido. Ou pode ser que eu tenha que fazer modificações substanciais no problema, ou de qualquer forma ele vai ficar ou mais fácil ou mais difícil, dependendo da língua em que a gente fala. Aí quando a gente está tratando de uma Olimpíada que envolve transnacional, no sentido de que ela envolve falantes de várias línguas, isso é sempre um ponto a ser ponderado. Especialmente na Olimpíada Internacional de Linguística, esse é um ponto que é bastante ponderado. A gente sempre toma muito cuidado para que os problemas não privilegiem a língua de nenhum país participante. A língua na qual a prova está escrita, na qual a pessoa vai resolver a prova. Porque é claro que pessoas bilíngues elas vão resolver a prova em uma língua, e elas têm que dizer isso quando elas se inscrevem e tudo. Então tem esse ponto. Aí uma vez que você escolhe a língua, aí começa a arte da composição propriamente. Que é quando você escolhe, quando você vai desenhar o corpus do problema. Ou seja, você vai escolher um conjunto de informações dessa língua, um conjunto de frases, de palavras, de excertos de texto, o que quer que seja que ilustre o fenômeno que você quer explorar. Isso é uma artesania que precisa pegar o jeito. O jeito de aprender isso é compondo. Então você tem que tentar várias vezes. Melhor se você tiver contato com alguém que tenha mais experiência com isso, e a pessoa pode ir te dando dicas, pode ir te ajudando a ir lapidando o problema. É totalmente normal, mesmo para compositores de problemas experientes, ou seja, que já compõem problemas há muitos anos, que já compuseram muitos problemas, é normal que um problema tenha várias versões. Então, por exemplo, nas Olimpíadas mais tradicionais, na Rússia, na Bulgária, enfim, em outros países, e também na Olimpíada Internacional, o processo de composição é um processo longo. É um processo, por exemplo, existe um comitê de problemas, aí alguém compõe um problema. Essa pessoa, enfim, submete o problema para esse comitê, várias pessoas vão tentar resolver o problema, ou seja, eu recebo um problema, eu vou tentar resolver como se eu não soubesse a solução. Eu, de fato, não sei a solução, é uma língua que eu não conheço, eu não sei qual é o fenômeno que está sendo ilustrado, então, a princípio, eu estou me colocando na mesma posição que os estudantes. Claro, uma bagagem diferente, mas enfim. E aí eu vou tentar resolver, vou ver se é possível resolver ou não. Se eu conseguir resolver, eu vou relatar isso para o autor do problema. Consegui resolver, demorei tanto tempo para resolver, achei o problema fácil, ou médio, ou difícil, ou então consegui resolver quase tudo, mas essa frase aqui, essa palavra, eu não entendi o que significa. Aí, isso é o que vai revelar as falhas na composição. Aí a pessoa vai refazer o problema. Então é normal que nesse processo de iteração um problema tenha 4, 5, 6 versões até ele chegar numa versão que possa ser considerada pronta. Então isso é normal. E aí são muitas escolhas que têm que ser feitas. Por exemplo, um problema ele não pode ter... O fenômeno não pode estar ilustrado demais, porque ele fica sem graça. Nos exemplos que eu mostrei agora era isso, né? Um fenômeno super simples, 8 frases para ilustrar. Não precisa. Mas ele também não pode estar ilustrado de menos. Ele não pode ser uma coisa que aparece uma vez numa frase e a pessoa fica perdida. A resolução do problema ela deveria acontecer de uma maneira que, progressivamente, conforme o aluno vai resolvendo o problema, ele vai ficando mais confiante naquilo que ele está fazendo. Toda resolução ele tem um momento de clique. Tem um clique que dá na cabeça da pessoa quando ela acha a solução que explica os dados. É difícil explicar o que é esse clique, porque primeiro brota um brilho, e quando brota esse brilho, brota uma sensação de ai meu Deus, o que eu faço com isso? E aí
acontece um longo processo em que a pessoa fica olhando para os dados, olhando de novo, tentando dar algum sentido para aquilo, até que alguma coisa, algum clique acontece e alguma coisa faz sentido. E a partir dessa coisa que faz sentido, a pessoa vai fazendo sentido no resto das coisas que aparecem no problema. Então, o problema ele deveria gerar isso. Se o problema não consegue gerar nem o interesse inicial de, caramba, uma sensação de desafio, um chamado para o desafio, e, e nem tem um clique, esse problema não é um problema. Ele não é um problema interessante. Ou seja, ele pode ser só uma aplicação mecânica de regras, ou seja, ele não gera um interesse, mas ele pode ser também alguma coisa muito difusa e muito sem uma estrutura subjacente que deixa a pessoa perdida do começo ao fim. Ou seja, que não dê a chance dela ter a sensação de que ela começou a entender alguma coisa. Isso acontece especialmente, por exemplo, se você for tentar mostrar muitas exceções ou muitos fenômenos do mesmo problema. Então, de fato, o que você está oferecendo é algum tipo de conhecimento estruturado, que está escondido. Mas esse conhecimento estruturado ele precisa ser descoberto. E aí o prazer vem do prazer de descobrir a estrutura que está por trás. Nesse sentido, é parecido com os puzzles em geral, com o que acontece com palavras cruzadas, ou enfim, com problemas de matemática, com outras coisas. Então é isso. Então, o fenômeno não pode ser ilustrado nem de mais nem de menos, e é possível que seja necessário que o problema mostre outros fenômenos. Mas vai ficar claro na posição do problema que esses outros fenômenos são secundários. Por exemplo, se eu estou interessado em mostrar, olha só, essa língua tem 4 gêneros. Um gênero para frutas, outro gênero para animais venenosos, outro gênero para, enfim, qualquer coisa. E eu decido que eu vou mostrar esse fenômeno colocando sentenças naquela língua, ou seja, eu vou fazer um problema mais sintático, digamos, é quase óbvio que eu vou ter que ilustrar outros fenômenos da língua. Ou seja, quando eu colocar as frases, eu vou estar mostrando junto com as frases, vou estar mostrando o que vem antes, o sujeito, o objeto, o verbo, vou estar mostrando se tem artigo na língua ou não, eventualmente vou estar mostrando adjetivos, vou estar mostrando outras coisas que acontecem na formulação da frase nessa língua. E aí tudo bem. Claro, esse número de fenômenos também não deveria ser muito grande. Por exemplo, se eu quero ilustrar, por outro lado, uma língua banto que tem vários classificadores nominais. É claro que eu não vou mostrar 17 classes de substantivos num problema, porque isso exigiria que eu tivesse 100 frases, e isso seria não factível. Um número entre 20 e 30 frases é factível, menos pode ser também. Aí eu vou escolher uma ou duas, ou talvez no máximo 3 classes nominais para ilustrar o fenômeno. Então tem esse tipo de escolha todo que eu tenho que fazer. Como que eu vou mostrar os fenômenos secundários e como que esses fenômenos secundários se relacionam com o fenômeno principal. Em geral, num problema bem composto, fica claro qual é o fenômeno principal. Porque é o fenômeno que ele está mais bem ilustrado e que, ele, em geral, é o último fenômeno que você percebe, ou um dos últimos. É a coisa que é menos óbvia de se perceber no problema. E, por último, você apresenta, enfim, escolhe o corpus, monta o corpus e escolhe um formato que o problema vai ter. Como que você vai apresentar esse corpus? Isso pode ser... Existem alguns formatos clássicos, mas isso é aberto. Os formatos clássicos são simplesmente formatos que foram usados muitas vezes e que são mais fáceis. O formato clássico dos clássicos é esse formato que a gente chama de pedra de Roseta no vocabulário interno, que é mais ou menos assim. Você tem algumas frases, por exemplo, na língua Bugawaki. Isso é um problema de sistema numérico, por exemplo, mas que tem esse formato de pedra de Roseta. Então tem umas frases, uns sintagmas na língua Bugawaki e tem a tradução desses sintagmas para o português. Essa é a pedra de Roseta. Então eu tenho uma chave que é a chave do corpus que ele me dá. A partir disso, em geral, um problema desse tipo vai perguntar duas coisas. Vai pedir para traduzir outras frases do Bugawaki para o português e vai pedir para traduzir algumas frases do português para o Bugawaki. Fazendo essas duas traduções nas duas direções, eu vou mostrar se eu entendi o fenômeno que ele quer ilustrar ou não. Aí pode ser que o problema peça também para eu explicar, além de fazer as traduções. A tradução ela é fundamental, porque é a diferença entre conhecimento teórico e performance.
Então, a ideia é que eu entenda o suficiente do problema para que eu consiga, pelo menos em situações parecidas nessa língua, eu consiga performar a comunicação. Então, a tradução ela é importante, mas, por outro lado, a explicação teórica ela pode ser importante também. Na Olimpíada Internacional, por exemplo, o padrão que se usa é que mais ou menos metade da pontuação se dá a tarefa, no caso as traduções, e a outra metade a explicação. Com aquele detalhe, como a gente não quer exigir conhecimento técnico específico, a gente não espera que ele use nenhum vocabulário específico na explicação. Se ele usar vocabulário de gramática tradicional, ou se ele usar da gramática do autor X ou do autor Y, isso não me importa. O que importa é que ele ache uma maneira de explicar precisamente o que está acontecendo em termos de fenômeno linguístico nesse pequeno corpus aqui. As palavras que ele vai usar não é o que eu quero avaliar aqui. Eu não quero avaliar o domínio de vocabulário técnico do aluno. Também não quero avaliar a escrita, claro, enfim. Não quero avaliar se ele usou vírgula corretamente na explicação dele. Também não se trata disso, não é um concurso de redação. Eu quero avaliar a capacidade dele de perceber um fenômeno linguístico acontecendo. Um outro exemplo aqui esse é um exemplo um pouco mais complexo, com mais frases, são sentenças na língua tzotzil. E da mesma maneira, então tem as frases em tzotzil, as frases aqui estão em espanhol, e depois ele vai pedir para eu explicar quais frases estão em português e quais frases... desculpa, eu vou pedir para traduzir do tzotzil para o espanhol e do espanhol para o tzotzil. Um outro formato que é muito usado é o formato de preenchimento de lacunas. Então, por exemplo, que é essencialmente a mesma coisa. Então, eu dou um conjunto de palavras que eles vão ter como referência. Aí, por exemplo, aqui algumas palavras em aragonês. Ou as traduções em português na primeira coluna, em aragonês na segunda, o singular e o plural em aragonês na terceira coluna. A ideia é que, a partir dessas palavras, eles conseguem entender como que é a formação de plural das palavras do aragonês. É um exemplo bem simples. Então, tem essas lacunas para eles preencherem. Esse formato pode ser muito usado também para coisas de linguística histórica, para a gente olhar transformações regulares entre línguas que sejam de uma mesma família, por exemplo. Aqui um exemplo clássico, um problema bem antigo, comparando palavras do alemão, do sueco e do dinamarquês. E aí tem lacunas nas 3 colunas, e a ideia é que a pessoa tem que, a partir das outras 2 línguas, das regularidades fonéticas, entender quais palavras entram nessas lacunas. E tem um terceiro formato que é muito comum, que é o formato que pode ser interessante, que é o formato que a gente chama de causa e ordem. Tem um nome tradicional Kibuse, que a gente usa para isso. Que é assim, eu vou dar algumas palavras na língua, as traduções dessas palavras, só que fora de ordem. Então aqui, no caso georgiano. Então a ideia é que eles vão ter que parear, vão ter que descobrir qual tradução corresponde a qual palavra. Isso pode ser muito usado. Aqui é um exemplo da Olimpíada Brasileira em que a gente usou isso com toponímia, com nomes de cidades. Isso era parte de um problema maior sobre Tupinambá e sobre Guarani. E aí tem nomes de cidades que têm origens em línguas da família Tupi e as traduções para português, só que fora de ordem. Eles teriam que correlacionar. Esse formato ele é muito usado para problemas de semântica, especialmente, porque aí isso deixa a coisa de um jeito mais solto, que permite que a pessoa tenha que fazer relações semânticas muitas vezes não usuais para conseguir, enfim, dar sentido para fazer as correspondências. Em geral, esse formato de causa e ordem ele introduz uma dificuldade técnica maior. Então, essa coisa de parear as palavras deixa o problema muito mais complexo do que se eu já dissesse que a tradução disso aqui é isso aqui, e disso aqui é isso aqui. Isso deixa o problema tecnicamente mais complexo. Então, tem uma grande quantidade de raciocínio que entra só no processo, enfim. Às vezes, dependendo do problema, eu vou contar as palavras, vou decompor elas de alguma maneira, eu vou, enfim, fazer algumas operações. Que nesse caso se pode fazer. Mas seria importante um alerta aqui, que é assim, cada problema, cada fenômeno, dependendo de como você escolhe o fenômeno, a língua e o corpus,
o problema vai naturalmente ter um nível de dificuldade. É considerado deselegante no mundo dos problemas de linguística a gente introduzir dificuldade, deixar um problema mais difícil do que ele por apenas adicionando dificuldades técnicas. Isso não é o que a gente gostaria. A dificuldade deve vir da dificuldade linguística. Então, se um problema é fácil, você pode fazer duas coisas com ele. Ou você pode usar ele num ambiente compatível com aquele nível de facilidade, que pode ser, por exemplo, se eu submeto um problema para a Olimpíada Internacional e ele é considerado muito fácil, pode ser que então eu possa oferecer esse problema para alguma das Olimpíadas Nacionais. E pode ser que dentro dessa Olimpíada Nacional, pode ser que se ele for muito fácil, eu deveria oferecer para um nível, para uma fase anterior da Olimpíada. Se ele é muito fácil para a terceira fase, talvez para a segunda ele seja bom. Se é muito fácil para a segunda, talvez ele seja bom para a primeira. Aí talvez adaptações na linguagem do problema sejam necessárias, mas enfim, o fato é que eu deveria usar o problema no nível de dificuldade adequado. Ou eu posso tornar o problema mais difícil adicionando mais fenômenos linguísticos, mas não adicionando dificuldades técnicas, dificuldades operacionais, ou deixando o texto confuso, ou enfim, não ilustrando direito o fenômeno, nada disso é bom. O bom é assim, se eu quero tornar ele mais difícil, eu coloco mais coisas, porque aí a pessoa tem que pensar em mais coisas, e isso pode ser que esconda um pouco melhor o fenômeno principal que eu quero mostrar, isso é permitido. Mas os problemas eles podem ter outros formatos que não sejam esses. Esses são só 3 formatos bem clássicos, mas dependendo do que você quer ilustrar, você precisa fazer outras coisas. Só para mostrar exemplos mais legais. Esse é um problema muito simples que é sobre verbos apresentacionais. Então, o conceito é apresentado no enunciado e aí, como isso é um caso de uma questão de múltipla escolha, que é o padrão que a gente usa, por exemplo, na primeira fase da Olimpíada Brasileira. Então, aí a pergunta é qual dessas frases ela apresenta isso. Tem um verbo apresentacional, isso que a gente está chamando de verbo apresentacional aqui. Ou então, um problema de gramaticalização. Então, várias frases aparecem o verbo chegar e a ideia é eles localizarem quais frases o verbo tem um sentido mais próximo do sentido concreto, original do verbo chegar. Ou então, esse tem um tipo de problema que a gente coloca bastante, que é um tipo de problema em que a gente mostra algum texto numa língua que seja parecido com o português, contando que a semelhança lexical e sintática também vão ajudar a pessoa a ler, e pode ser que o que falte para ela entender a mensagem seja, como nesse caso, um detalhe pragmático da situação, ou seja, ou que ele tenha que observar cuidadosamente como que se transformam as palavras do português para essa outra língua e assim entender o fenômeno ou as diferenças sintáticas, enfim, alguma coisa. Mas contando com uma língua que ela ser parecida com o português, ela já é um benefício. E nesse caso, por exemplo, é uma tirinha em romeno que é usando memes, usando esses troll faces. E com os troll faces, você consegue ler a situação. E a pergunta é sobre a situação. Como que você pode interpretar o texto? A mensagem aqui, que também é uma mensagem de ampliação de horizontes, é uma mensagem assim: você é capaz de lidar com línguas sobre as quais você sabe muito pouco. Que o seu conhecimento parcial, mesmo que muito pequeno de uma língua, ele tem um valor. Isso é uma mensagem importante que a gente tenta passar. Esse é um outro exemplo de um problema desse tipo, em que o próprio enunciado do problema estava em papiamento, um problema sobre papiamento. Então a ideia é que desde o início a pessoa começa a ler em papiamento, mas como o papiamento tem tem muito léxico do português, ou do espanhol, que enfim é parecido com o léxico do português, então é possível a pessoa mais ou menos ler e conforme ela vai lendo, entendendo como é que as coisas se organizam no papiamento. Essencialmente isso. Então é mais ou menos isso. Esse vídeo já está enorme. Mas eu acho que é mais ou menos isso que eu teria para dizer. Mas o mais importante vocês precisam tentar. Então, o que eu recomendo para uma pessoa que quer começar a compor um problema? Pegue um fenômeno que você goste, que você domine.
Pode ser um fenômeno relacionado a alguma coisa que você já pesquisa, por exemplo, academicamente. Ou pode ser um outro fenômeno que você leu de alguma coisa interessante, que você leu num artigo, por exemplo. E aí você escolhe uma língua e monta um corpus dessa língua que ilustra esse fenômeno. Aí você pode usar... Tipicamente você deveria usar material confiável para fazer isso. Material confiável significa assim, alguma gramática confiável, ou algum artigo confiável, ou algum dicionário confiável, esse tipo de material. E tenta compor. E se você puder, você pode mandar para pessoas que têm experiência, se você conhecer alguém que tem experiência com problemas. Eu mesmo me ofereço para isso. Eu estou gravando esse vídeo para isso, na verdade. E vocês podem mandar para mim, por exemplo, ou para outras pessoas, e para as outras pessoas irem dando dicas, e aí dá para ir ganhando proficiência. Como qualquer gênero textual, ganhar proficiência dominar o gênero inclui treinar. Não tem outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, o resultado pode ser muito interessante. Você pode conseguir falar sobre o fenômeno que você acha interessante, sobre o fenômeno que você pesquisa, numa linguagem que não é a linguagem da exposição, é a linguagem do desafio, ou seja, uma linguagem que, de cara, a pessoa que resolve ela já está muito mais engajada em entender o fenômeno do que se ela só tivesse sentada ouvindo você dar uma explicação complicada e dizendo, ah, tá. Então é isso. Então esse é o brilho dos problemas. Então, por enquanto é isso. Se você pode deixar comentários nos comentários, ou você pode falar comigo diretamente, ou com outras pessoas diretamente, ou fazer o que você quiser. Obrigado.